Paz o Senhor, igreja, novamente. Vamos abrir em Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou estar já começando a ler para adiantar, amém? E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? Que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, amém? Vamos estar fazendo mais uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já falou, Senhor. Continua trabalhando a Tua palavra, Senhor, sobre cada coração. Senhor, que não venha perder, Senhor, nenhuma semente lançada nesse dia, e que nós venhamos dar muito frutos. Repreenda tudo aquilo que é contrário à Tua palavra. Esse ambiente eu sei que já está preparado para, Senhor, a Tua palavra ser recebida nos corações. Sei também que os Teus anjos poderosos estão também, Senhor, trabalhando ao nosso favor. A cada um que está aqui e os que estão ali fora, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Durante essa semana, esse versículo veio muito forte em minha mente, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, pelos relatos bíblicos, Zacarias e Ageu, eles trabalhavam juntos na obra do Senhor, porque na introdução do livro de Ageu, ele diz a mesma coisa do que Zacarias diz também, que na época do governador o rei era Dário e o governador era Zorobabel. Mas pelo tempo da profecia, acredita-se que foi na velhice que Zacarias teve essa revelação. E em Neemias capítulo 12, versículo 16, diz que ele era filho de Ido, da linhagem sacerdotal. Os da linhagem sacerdotal, e ele cita Zacarias. Seu livro é um livro dos profetas menores, mas o que mais abrange é a profecia da vinda de Cristo. Mas se colocar em profetas maiores, Isaías é o que mais abrange sobre a profecia da vinda do Senhor. Então nós vemos que em Neemias foi reconstruindo ali os muros. Em Ageu também estava falando sobre a reconstrução do templo, mas agora em Zacarias encontra-se um povo que está trabalhando arduosamente com todas as suas forças, querendo obedecer, mas se esqueceram do principal, que não é pela força nem pela violência, mas é andar pelo Espírito de Deus. Então, acredita-se que quando houve essa profecia, e tantas profecias messiânicas para que o templo fosse reconstruído, a expectativa do povo é que o Messias já viesse resgatar eles. Então, eles fizeram isso com todas as suas forças, sem estar em comunhão com Deus. Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho nesta manhã. O que você faz para Deus, você está fazendo por força, por obrigação, ou é porque é o Espírito de Deus que está comandando a sua vida. Então, tudo que eles faziam é pela sua própria vontade. Eu vou pedir que vocês coloquem a imagem da visão de Zacarias. Eu baixei uma imagem para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo. Todos nós sabemos que antigamente, para o candelabro ser aceso, ele necessitava do azeite. O vaso era quem fosse a pessoa usada por Deus ali para que alimentasse o azeite no candelabro. O vaso está no meio. Mas na visão de Zacarias existia 2 oliveiras que abastecia esse vaso. Então nós vemos aqui que o Senhor estava dizendo, ainda que você tenha força, a capacidade, como diz o louvor, a influência, mas quem abastece o azeite sou eu. Quem faz toda a diferença para que esse candelabro seja aceso, diz o Senhor, ele estava dizendo, sou eu. Então não é porque nós temos muitas amizades, muita influência,
influência, muito poder, capacidade para fazer a obra, que está tudo perfeito. Se não for pelo Espírito de Deus, nós não prosseguiremos. Então, naquela época, e quantos templos hoje em dia, porque nós somos o templo de Deus que necessitamos ser abastecidos pelo azeite e pelo Espírito Santo. Quantos templos reconstruídos de aparência sem viver pelo Espírito? Do que adianta a aparência pronta para a vinda de Jesus sem a verdadeira essência do amor de Deus? Cristo virá buscar os que amam Ele, não os que de aparência o amam. Cristo voltou para o povo de Zacarias naquela época? Não voltou, mas eles se encontraram com Deus. Quantas pessoas cristãs no nosso caminho que esperavam a volta de Cristo, mas elas se encontraram antes com Cristo. Então, eu coloquei aqui 2 tipos de pessoas. A que acha aparentemente boa, correta, confiável para se encontrar com Cristo. E a outra que se apoia em sua humildade, sempre fica se achando sem merecimento de nada. Para o primeiro grupo, nós sabemos, estávamos falando ontem com alguns irmãos, o diabo, ele não quer tirar a pessoa da igreja. Ele quer que você fique aqui dentro, mas indiferente de tudo. Ele quer que você saia daqui e você tome suas próprias decisões diferente daquilo que você ouviu. Porque isso é rebelião diante de Deus. E ele sabe muito bem o que é se rebelar. Ele quer que você faça a sua própria vontade, mesmo ouvindo a verdade. Então, quando eu apenas pareço que estou servindo a Deus, eu estou me incluindo no primeiro grupo, o primeiro grupo de religiosidade, a qual estou fazendo por força e por violência e não pelo Espírito Santo. E o segundo também é para o grupo de que se apoia na sua própria humildade. Porque eu sou muito humilde, eu tenho uma situação financeira muito difícil e é por isso que eu não mereço nada, mas talvez Deus me faça participar dessa tal salvação. Precisamos sair por detrás da autopiedade e servir a Deus de verdade. Não ter desculpas para obedecer a Deus. Não porque eu vi a vida de alguém dos irmãos aqui e estou citando, mas porque muitas vezes esses sentimentos já bateu no meu coração. Ao longo dessa caminhada, quem sabe se eu me vestir bem humilde, eu seja assim aceita por Deus e aceita pelas pessoas. Não, então eu preciso viver de uma maneira como as irmãs, assim, bem religiosas mesmo, bem consagradas ao Senhor. Talvez assim eu possa obter a minha salvação e parecer que vou ser salvo. Não é errado esses 2 tipos de pessoas. Errado é você não ter a presença de Deus no meio de tudo isso. Porque as pessoas que estão ali orando, consagrando, Deus sabe a comunhão delas. E as pessoas que são mais humildes, é assim mesmo que Deus as quer. Não vivendo de aparências, não sendo extravagantes, mas vivendo aquilo que é puro e honesto diante de Deus. Mas o que significa a gente viver pelo Espírito? Nesse contexto é apresentado na versão de Zacarias, os candelabros sendo sustentados, acesos, por um vaso de azeite e dos 2 lados a oliveira. Ou seja, o próprio Deus mantendo a luz do povo de Deus acesa. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, versículo 14. A Bíblia diz aqui, eu já vou lendo para adiantar. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a gente só vai saber a vontade de Deus se vivermos uma vida de oração, jejum, compromisso com a sua palavra. Porque é só assim que você vai mortificar o desejo da sua carne. Como o pastor disse, a nossa carne, ela quer descansar, ela quer fazer a vontade, ela quer revidar, ela quer fazer alguma coisa parecendo em seu favor, mas isso só traz destruição, tristeza, angústia. Mas através disso, da oração, da palavra, do jejum, Deus nos livrará dos nossos próprios sentimentos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai pelo Espírito e não cumprireis os desejos da vossa carne. Então, para nós estarmos nesta caminhada com Cristo, permanecermos no Evangelho, permanecermos na verdade, nós precisamos fazer uma escolha todos os dias, que é andar pelo Espírito e não cumprir os desejos da nossa carne. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Deus
Deus é quem efetua em vós o querer e o efetuar, o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse versículo nos lembra que a vida guiada pelo Espírito não depende somente de nossas forças, mas é uma obra de Deus em nós. O Espírito Santo ativa nossos desejos e nos capacita a cumprir o propósito divino, trazendo alegria e satisfação no serviço. Você já viu que quando você vai fazer um jejum é bem difícil? E às vezes para você chegar no período de oração, tantas coisas acontecem no seu dia para que você possa estar ali em paz. E na verdade, você não tem que esperar um momento de paz para você estar orando, você tem que ir na hora que Deus te chamar. Seja de pé, seja dirigindo, seja fazendo alguma coisa que te exige estar ali no momento, mas você obedece e vai orar. Porque o Espírito é quem está falando para você. Faça isso. Quando você sente uma vontade, esse ano eu vou me consagrar mais. Não é que um desejo veio do seu coração, é o Espírito falando. Faça isso. É porque ele está colocando em você. Eu quero e eu vou te ajudar a realizar. Mas às vezes a carne está tão comprometida consigo mesmo que ela ainda reluta em querer não fazer. Mas aí quando você obedece e faz, você sente paz. Você vê situações embaraçadas na sua vida que se desfazem sem você fazer uma força. Tantos outros livramentos que Deus nos dá, porque você se colocou ali para andar por Espírito, não pela carne. Então permita-se você ser guiado pelo Espírito de Deus, que você vai encontrar satisfação, alegria e paz para servir a Deus. Uma vida guiada por Deus, mesmo em meio às adversidades, ela encontra paz. E a certeza que fazer a vontade de Deus é a melhor. Não tentará pelo seu esforço, somente obedecendo a Deus. A presença do Senhor nos ajudando em nossos sentimentos e ações. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 26, eu não vou estar lendo por causa do tempo, mas vou estar resumindo aqui sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Então, aqui fala algumas coisas da carne, que é a imoralidade, a sexualidade. Desse tema, ele vem a mesma prostituição, impureza, lascívia, libertinagem. Então, nós vemos assim, a prostituição não somente a quem que está fora de um casamento, não somente está numa prática da prostituição mesmo, mas aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você vê. Também a lascívia, ela diz sobre muito o que você quer provocar para outra pessoa. Ou às vezes você não tem esse sentimento, eu não quero provocar nada na outra pessoa, mas você se permite fazer com que as pessoas pensam isso de você. Então, naquilo que você faz, naquilo que você veste, naquilo que você está testemunhando diante das pessoas. Então, no seu coração, pode não ter nada, mas o que provoca na outra pessoa? E isso não se refere somente a mulheres, não, mas o comportamento de um homem também, né? Então, nós temos que tomar cuidado com as obras da carne. A religiosidade falsa também é uma das obras da carne. Ele fala sobre a idolatria, feitiçaria, superstições. Por falta de conhecimento, muitas vezes os cristãos acabam acreditando em superstições. O meu horóscopo é tal, né? Não, porque eu fiz um teste lá no Facebook e diz que o meu ano vai ser assim. Acaba dependendo dessas situações para saber o que vai acontecer na sua vida. Ou então acredita que um sapato virado pode te trazer maldição, uma sacola amarrada pode te trazer maldição. Estou falando sério que já teve no nosso meio esse tipo de coisa. São superstições que acabam amarrando a vida da pessoa porque ela acredita mais nisso do que realmente o poder do sangue do nome de Jesus. E outra coisa, uma vida de obediência, ela produz muitas bênçãos de Deus. Então, o que pode mudar o seu futuro não é o que alguém disse. O que pode mudar o seu futuro é a sua obediência hoje. Então, acredita muito ainda que existe... eu vou falar mais, deixa quieto, senão vai acabar
acabar revelando muita coisa. Na outra parte das obras da carne, relacionamentos, inimizades, porfias, rixas, ciúmes, que é emulações, iras, pelejas, dissensões, facções e invejas. Então, todas as vezes que sentimos esse tipo de sentimento, inveja, ciúmes, ira, quem não ira? Papai do céu está vendo nós. Então, nós iramos, mas está pecando? Você está dando lugar à ira? O que você está fazendo? Será que você está deixando a obra do Espírito prevalecer ou a vontade da sua carne? Porque tentados nós somos, mas Deus pode nos livrar. Eu lembro quando eu casei com o pastor que ele já tinha esse chamado de aconselhamento na igreja, né? E ele não era pastor ainda, ele só tocava a guitarra dele lá na banda. E os irmãos, ou até mesmo as irmãs, vinham se aconselhar com ele, mas eu já cruzava o braço assim, ó, já respirava fundo, mas misericórdia, dentro da igreja. E eu falava assim, o que ela queria dizer? Veio perguntar, o aconselhamento, aquele casal. E eu ficava brava, porque eu tinha muitos ciúmes dele. Ou então, inimizades, né? Falava, por que aquela irmã ela tem amizade com a outra e não tem amizade comigo? Ficava sempre pensando nessas bobeiras, né? É obra da carne, né? Então, muitos outros sentimentos que você deve abandonar no meio do seu caminho. Uma coisa é você zelar, outra coisa é você se deixar dominar por esse tipo de sentimento. Não que eu não zele pelo meu casamento, tá? Eu falo, vigia, varão. Sempre estou falando para ele. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é da parte de Deus e daquilo que é a obra da carne. E outra parte também da obra da carne são os excessos, né? Principalmente aqui fala sobre você se embriagar, mas também fala sobre glutonaria. Não que a bebedice, ela é permitida só um pouquinho, não é nada disso. Mas a glutonaria é algo em excesso que a gente pouco prega no nosso meio, dizendo que o povo, o crente, ele come bastante. Então nós precisamos entender que aquilo que eu como demais, mesmo já estando saciado, eu já estou pecando. Então, por meio de todo esse tempo, assim, existem vários fatores também que a gente pode também ganhar uns quilinhos a mais, né? Mas principalmente porque às vezes a gente acaba exagerando e acaba comendo demais. E então, se você fala assim, mas isso é só um pouquinho, né, pastora? Essa obra da carne a gente pode dar uma camuflada, né? Acho que isso daí não é tão importante, mas experimenta refrear o seu apetite para você ver a diferença que você sentirá no seu espírito. Então, diante da lei, nós nos olhando assim, nós falamos assim, nossa, são tantas coisas que eu preciso mudar. Aí você coloca como objetivo, segunda-feira eu vou começar a mudar todas as coisas que eu preciso. E aí você começa a tentar fazer pela sua própria força, sem orar, sem jejuar. E a primeira coisa que você faz quando você acorda já é se irar. Já acorda, quem deixou esse sapato aqui? Quem que derramou esse café aqui? Antes de você se levantar, lembre, eu preciso viver pelo Espírito. Senhor, me ajude, porque eu preciso do Senhor. Me ajude em tudo que eu fizer para que o meu irmão venha glorificar ao Senhor quando olhar para mim. Porque sabemos também que a unção desce sobre a comunhão do povo de Deus. Então me ajude, Senhor, a ter a comunhão com os meus irmãos. Me ajude na casa do Senhor e aonde quer que eu for na minha família, a estar em comunhão com o Senhor. Ore ao Senhor pedindo, eu quero te amar, ó Deus, e não parecer somente que eu amo o Senhor. Eu não quero sentir medo e pavor do arrebatamento, mas eu quero ter como a esperança da minha vida. Então se coloque de pé, nós vamos estar orando, que você possa orar no seu lugar e dizer, Senhor, me ajude a não cair em tentação. Quando você olha para essa oração que Jesus ensinou, você pode pensar, mas a tentação é só para quem vai cair no adultério. Não, a tentação é todas as obras da nossa carne. E como eu disse, é uma luta diária. É uma escolha que você vai ter que fazer todos os dias.
a viver pela vontade de Deus, a andar pelo Espírito. Lembrando que não importa a posição que nós estamos, quem está sustentando é Deus. Ah, não, o pastor é porque ele já é um homem escolhido por Deus, então ele tem mais força para fazer a vontade de Deus. Mas é Deus quem sustenta todos nós. Você vê esses missionários, né? Eles vivem num lugar tão precário. O missionário da Índia vive sozinho, sem família. E o que sustenta um homem a estar fazendo a vontade de Deus? Andar pelo Espírito. Porque às vezes eu fico pensando, né, na vida dele, porque nós acordamos, nós temos a família, nós temos criança, que traz tanta alegria na nossa casa, nós temos os nossos irmãos, temos condições para estar vindo na casa de Deus. E eu fiquei pensando, quando ele está sozinho na casa dele, o que impulsiona ele a fazer a vontade do Senhor sempre perseverante? É a vontade, é andar pelo Espírito de Deus. Então, as suas motivações, Deus pode nos dar muita alegria, mas a sua motivação é: eu preciso andar pelo Espírito de Deus, porque só assim eu vou ter alegria e satisfação em servir a Deus. Amém? Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos diante do teu altar, ó Deus. Não somente um ou dois, mas até eu, Senhor, me coloco diante de ti, colocando na dependência do Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha estar direcionando a nossa vida de acordo com o teu Espírito, que o Senhor venha derramar o teu azeite da unção, acender nas nossas lamparinas, para que possamos estar olhando bem aonde estamos pisando, para que possamos olhar para dentro de nós e ver todo lugar de escuridão. Senhor, em nome de Jesus, transforma cada dia a nossa vida. E que não venhamos nos gloriar pelo nosso ato de bondade, porque todo o querer e o todo efetuar provém de ti. Porque, Senhor, a santidade não é para que seja exposta para as pessoas, a santidade é para que o Senhor venha trazer saúde para a nossa alma. Senhor, para que possamos estar em comunhão contigo. Jesus querido, que nós não venhamos disfarçar o pecado, que nós não venhamos disfarçar a aparência da religiosidade, mas nos humilhamos perante o Senhor e que dizemos que precisamos de ti, Senhor. Nos ensina a te amar, ó Deus. As nossas atitudes possam revelar e falar muito mais alto do que as nossas palavras. Senhor, em nome de Jesus, me ajude, papai, a ser como o Senhor quer que eu seja, a andar pelo teu Espírito, a negar as obras da carne, Senhor, e fazer a tua vontade, não para que todos vejam o quão parece ser boa, Senhor, mas porque o Senhor vê e garante a nossa salvação, porque atos de bondade e aparência ficarão no arrebatamento, mas somente aqueles que te amam de verdade serão arrebatados. Por isso, ajude o teu povo, ajude a nossa vida, ajude, Senhor, a andar pelo teu Espírito, Senhor. Nos ajude também a sermos livres na hora da tentação, momentos que nos pegam de surpresa e, Senhor, que nos fazem irar, pecar de alguma forma, pensar errado. Senhor, nos ajude, nos livre da hora da tentação e nos dê a paz, a direção, nos dê também o discernimento de ouvir a tua voz nos momentos em que precisamos clamar por livramentos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado por este povo que está aqui. Produza neles a alegria de te servir, a satisfação, porque, Senhor, não adianta o templo feito sem o teu Espírito estar nele, Pai. Ajude o teu povo, Senhor. E é o que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.